Você está mesmo roubando a Deus? Eu preciso te fazer uma pergunta extremamente desconfortável e eu quero que você responda com sinceridade. Quantas vezes você já ouviu alguém subir em um púlpito, abrir a Bíblia, em Malaquias capítulo 3, olhar para a igreja e dizer com voz forte: quem não entrega o dízimo está roubando de Deus? Talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você já tenha sentido culpa, medo, pressão, talvez até a sensação de que se você não entregasse esses 10%, Deus estaria fechando as portas, retendo bênção ou até amaldiçoando a sua casa. Mas hoje eu vou te pedir algo. Por alguns minutos, esquece a tradição, esquece frase pronta, esquece vídeo curto, esquece argumento emocional e vem comigo para dentro das Escrituras. Porque hoje nós vamos abrir um dos textos mais usados, mais citados, mais pregados e talvez mais arrancados do contexto de todo o Antigo Testamento. A pergunta de hoje não é se você deve contribuir. A pergunta de hoje não é se a igreja precisa de recursos. A pergunta de hoje é muito mais profunda. Malaquias capítulo 3 realmente está falando da igreja? Ou será que durante décadas o texto escrito por uma nação específica em um contexto específico foi transportado sem contexto para realidades completamente diferentes? Fica comigo até o final, porque hoje nós vamos abrir a história, vamos abrir arqueologia, vamos abrir contexto hebraico original e talvez, depois desse vídeo, você nunca mais leia Malaquias da mesma forma. Esse é o teologicamente incorreto. Abre sua Bíblia comigo. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Só essa frase já assusta. Ela foi construída para causar impacto. Ela confronta, ela mexe, ela faz qualquer pessoa pensar: meu Deus, será que eu estou roubando o próprio Deus? Mas aqui entra a primeira regra da interpretação bíblica. E se você acompanha esse canal, você já sabe. Nunca interprete um versículo antes de responder 4 perguntas. Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu e por que escreveu. Vamos lá. Quem escreveu? O profeta Malaquias. Curiosidade interessante, o nome Malaquias significa meu mensageiro, no hebraico Melachi, Malaki, meu mensageiro. Isso já mostra o tom do livro, não é um livro de conforto, é um livro de confronto. Agora, para quem ele escreveu? Para Israel. E isso é importante, não para Roma, não para Corinto, não para Éfeso, não para a Igreja Evangélica Brasileira, Pedro não, Paulo não, João não, Israel. Israel, uma nação em aliança, um povo sobre o pacto mosaico. Por volta de 430 anos antes de Cristo, foi ali que foi escrito. E por quê? O povo havia retornado da Babilônia, o templo construído, a expectativa de avivamento, renovo, santidade, reconstrução espiritual. Mas o que aconteceu? O entusiasmo esfriou, a adoração cessou, o sacerdote estava relaxado, começaram a cair no comodismo, oferecendo animais defeituosos, casamento quebrado, injustiça social aumentava, espiritualidade estava superficial. Percebe? O problema de Malaquias não começa no bolso, começa no altar. E isso muda tudo. Agora vamos ao texto. Vós me roubais. No hebraico a palavra aqui é kvá, ou kavá, transliterado. E aqui começa algo fascinante. Essa palavra não aparece muitas vezes nas escrituras. Ela carrega a ideia de fraudar, reter indevidamente, apropriar-se de algo consagrado. Não é um furto comum, é retenção de algo que pertence ao sistema da aliança. Agora vem a pergunta. O que exatamente estava sendo retido? Dinheiro, salário, moeda, transferência, conta bancária? Não! E aqui muita gente se surpreende, porque quando você vai para a própria legislação mosaica, especialmente no Levítico, Números e Deuteronômio, você descobre que o dízimo incluía grão, azeite, vinho, frutos, gado, ovelha, produção da terra. Por quê? Porque Israel não era uma sociedade bancária, Israel não era industrial, Israel era agrária. Tudo girava em torno da terra. E aqui vai uma curiosidade histórica poderosa. A tribo de Levi, responsável pelo serviço do templo, não recebeu território agrícola como as outras tribos. Por isso, o sustento deles dependia do sistema de dízimo. Isso não era marketing religioso, era estrutura nacional, era legislação da aliança, era sobrevivência sacerdotal. Agora, olha o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aqui quase ninguém para. No hebraico, a ideia aqui é de armazém, depósito, câmara de armazenamento, câmara de mantimentos. Era literalmente um espaço físico em Jerusalém, dentro do templo, para armazenar mantimentos, alimentos. Inclusive, escavações arqueológicas feitas na região do segundo templo revelaram estruturas de armazenamento, câmaras, depósitos, espaços preparados exatamente para guardar mantimentos.
dedicados ao serviço sacerdotal. Percebe o peso disso? Percebe que quando o texto fala sobre casa do tesouro, ele não está falando de uma conta bancária, não está falando de um aplicativo, não está falando de uma transferência. Ele está falando de uma estrutura física dentro de um sistema sacerdotal, dentro de uma aliança nacional. E agora vem a pergunta que pode gerar desconforto. Esse texto pode ser transferido automaticamente, sem contexto, para a igreja do Novo Testamento? Porque agora começa a parte que poucos têm coragem de falar. No Novo Testamento você não encontra Paulo escrevendo para a igreja gentílica e dizendo: você tem que entregar 10% obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Você não encontra isso em Roma, você não encontra isso em Corinto, você não encontra isso em Éfeso. Ora, calma. Você encontra contribuição? Sim. Generosidade? Generosidade? Sim. Sustento ministerial? Sim. Cuidado com missionários? Sim. Você encontra ajuda aos pobres? Sim. Você encontra liberalidade? Sim. Você encontra irmãos vendendo bens para socorrer necessidades? Sim. Você encontra ofertas levantadas para apoiar a obra? Sim. Mas obrigação percentual fixa não existe. Agora eu quero que você examine as escrituras, confira, leia, compare, porque a Bíblia não tem medo de investigação. A verdade não tem medo de contexto. E presta muita atenção. Eu não estou dizendo para ninguém parar de contribuir. Eu estou dizendo para ninguém ser avarento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para ninguém abandonar a sua responsabilidade com a obra. A pergunta nunca foi se devemos ou não contribuir. A pergunta nunca foi se a igreja precisa de recursos. A pergunta verdadeira é: estamos ensinando verdadeiramente a Bíblia, o texto, ou repetindo tradição? Porque existe uma diferença entre generosidade e culpa religiosa. Existe diferença entre honra e ser manipulado. Existe uma diferença entre contribuição e pressão espiritual. Talvez o maior perigo da religião não seja a falta de textos. Talvez o maior perigo da religião seja usar textos santos fora do contexto para controlar consciências, produzir medo, culpa e dependência. Quando, na verdade, as escrituras foram dadas para produzir verdade. Agora eu quero ouvir você. Na sua igreja, Malaquias 3 já foi usada para pressionar financeiramente? Sim ou não? Escreve aqui nos comentários. Eu quero ler cada história, quero conhecer cada um de vocês e ouvir a tua experiência. Se esse vídeo abriu a tua mente, se esse estudo te fez pensar, compartilha com alguém que ama estudar a Bíblia e o contexto. Porque aqui nós não seguimos tradições cegamente, nós seguimos as Escrituras.